Olá pessoal, tudo bem? Essa apresentação é sobre malformações do sistema nervoso central, um assunto de extrema relevância, pois envolve todos os aspectos da área da saúde: diagnóstico, tratamento, conhecimento de ciência básica e também o lado humano, porque é preciso incluir estas crianças e as famílias na sociedade, diminuir a ansiedade e, sobretudo, dar esperanças de que uma evolução do desenvolvimento neurológico é possível com a reabilitação adequada. Para entender as malformações, é preciso voltar à embriologia, ao processo normal, para entender como as alterações vão resultar em problemas do processo normal de formação do sistema nervoso. Então haverá uma neurulação primária, uma neurulação secundária e posteriormente um processo de diverticulação da parte anterior do sistema nervoso, e isso de uma maneira muito precoce no desenvolvimento. Tudo começa com uma população de células do ectoderma. Vamos lembrar dos 3 folhetos germinativos: ectoderma, endoderma e mesoderma. O sistema nervoso, assim como a pele, derivam do ectoderma. Uma população de células do ectoderma vai constituir a placa neural, esse processo induzido pela notocorda. A placa neural vai se dobrar sobre si mesma para constituir o tubo neural. Um contingente de células que vai sobrar, a crista neural, servirá para formar alguns elementos do sistema nervoso periférico, como os gânglios dorsais dos nervos espinhais e a medula da suprarrenal. E o tubo neural vai constituir o sistema nervoso propriamente dito. A parte anterior do tubo neural vai constituir o encéfalo e a parte posterior continua na forma de tubo e vai constituir a medula. Então, o processo de diverticulação da parte anterior envolve a formação de divertículos ou vesículas ou pequenas cavidades, inicialmente o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Prosencéfalo se divide em telencéfalo e diencéfalo. Mesencéfalo segue desse modo. E o rombencéfalo se divide em metencéfalo e mielencéfalo. Muito bem, no indivíduo definitivo, o mielencéfalo vai constituir o bulbo, o metencéfalo dá origem à ponte e ao cerebelo, o mesencéfalo dá origem ao mesencéfalo definitivo também, o diencéfalo constitui o tálamo e o hipotálamo, e o telencéfalo vai dar origem ao cérebro, a parte cerebral propriamente dita, com seus sulcos, giros e substância branca central. Há um princípio geral que diz que quanto mais precoce acontecer o problema na formação do embrião, mais grave ela será. Ora, isso é uma verdade que a gente verifica, inclusive, em outros processos da nossa vida, né? Tudo que a gente vai fazer quando o problema acontece mais cedo, o resultado é pior. Então, quando a situação acontece na fase de placa neural ainda, nós temos um transtorno chamado de crânio-raquisquise. O bebê nasce com o crânio aberto, a coluna aberta, uma malformação muito grave do sistema nervoso central e incompatível com a vida. Muitas vezes acontece um abortamento espontâneo, antes mesmo do nascimento. Porém, se o problema acontece no fechamento do neuroporo rostral, que é a extremidade anterior ou rostral do tubo neural, temos a situação conhecida como anencefalia, também incompatível com a vida. Quando o bebê nasce, sobrevive pouco tempo, poucas horas. E, finalmente, situações compatíveis com a vida, quando afetam o fechamento do neuroporo caudal, mielomeningocele,
ou na fase de neurulação secundária para frente, os disrafismos espinhais ocultos. Deixa eu aproveitar esse slide para tirar uma dúvida também quanto à palavra malformação. Muita gente fica em dúvida porque, segundo a língua portuguesa, não é a forma mais correta. Tem gente que me pergunta se não é má formação e o plural não seria más formações. Segundo o português ao pé da letra, seria. Só que essa forma malformação com L tudo junto e o plural malformações derivou diretamente da literatura em língua inglesa malformation. E essa forma ficou consagrada no uso em literatura científica em português, malformação com L tudo junto. Então é utilizada em muitas fontes consistentes e é assim que nós vamos utilizar. Algumas pessoas têm uma séria crise ideológica de usar malformação derivada diretamente do inglês, mas é assim que ficou consagrado na literatura científica. Ciência não tem ideologia, é assim que nós vamos continuar utilizando. Então, a definição dos disrafismos espinhais, que é sinônimo de espinha bífida, são malformações resultantes de problemas do fechamento do tubo neural. Tá? Então veja na ilustração o processo normal de fechamento do tubo neural, que nós já vimos, e aqui, quando há problemas de fechamento, sobretudo no neuroporo caudal, aí nós teremos os defeitos de fechamento do tubo neural, ou disrafismo espinhal, ou espinha bífida. Essa nomenclatura é equivalente. Quando há problemas de fechamento do neuroporo rostral, nós já vimos que há malformações muito graves e incompatíveis com a vida. Classificando os disrafismos espinhais, sinônimo de espinha bífida. Abertos quando não há pele íntegra, mielomeningocele, medula e meninge expostas, ou disrafismos ocultos, em que há pele íntegra, apesar de existir um defeito de fechamento do tubo neural. Então, terei lipomas espinhais, diastematomelia, seio dérmico. O diagnóstico é feito na fase da gestação por meio do ultrassom obstétrico. Clinicamente, ele é feito pelo exame neurológico e, de maneira complementar, após o nascimento do bebê ou mesmo durante a gestação, por meio de ressonância magnética que fornece bastante detalhe da situação da medula e da coluna vertebral e do não fechamento do tubo neural. Há diferenças marcantes entre países de diferentes graus de desenvolvimento quanto à epidemiologia. Países de menor nível socioeconômico, menor nível de desenvolvimento, têm maior incidência de defeitos do fechamento do tubo neural, por conta da alimentação da gestante. Um fator protetor contra o aparecimento dos defeitos do tubo neural é a ingestão do ácido fólico. O ácido fólico é uma coenzima importante de enzimas participantes do processo embriológico de fechamento do tubo neural. Então veja a mielomeningocele. Tubo neural não se fechou e nós chamamos isso aqui de placódio. Né? A placa neural aberta na região dorsal do bebê quando nasce é a forma mais grave de disracismo espinhal e, infelizmente, também é a mais frequente, 90% dos casos. Na maioria, também associados à hidrocefalia, ao mesmo tempo. Mielomeningocele, um problema grave, hidrocefalia também. A mielomeningocele se associa à hidrocefalia na maioria dos casos. Pode haver também outras anomalias associadas do sistema nervoso central e a clínica, graus diversos de déficit motor nos membros inferiores, déficit sensitivo, problemas ortopédicos com deformidades dos membros inferiores e também problemas urológicos com dificuldade de controle dos esfíncteres e bexiga neurogênica. Então veja a mielomeningocele sendo dissecado o placódio por ocasião da cirurgia, e o procedimento cirúrgico consiste no fechamento do placódio
e no fechamento das camadas seguintes, dura mater, subcutâneo e pele, realizando de maneira cirúrgica o que não aconteceu no processo embriológico normal que deveria ter acontecido. Então, vários exemplos aqui de mielomeningocele. Pode existir essa membrana fina aqui, contendo uma quantidade de líquor, mas essa fina membrana não serve para impedir infecção, servir como barreira para bactérias e nem caracteriza pele íntegra. Então, disrafismo aberto. Os disrafismos ocultos, ou espinha bífida oculta, se caracteriza por ter pele íntegra. Veja esse exemplo de disrafismo oculto, a diastematomialia, é uma medula duplicada, geralmente com um esporão ósseo no meio. Ora, nós sabemos que a pele e o sistema nervoso ambos derivam do ectoderma. Então existem alguns estigmas cutâneos, algumas lesões de pele, geralmente no dorso do bebê, na linha média, que servem para nos alertar que por dentro pode haver um disrafismo espinhal oculto. Então, manchas, hemangiomas, tufos de pelo, tudo isso, quando acontece na região dorsal, na linha média, servem como alerta para a existência de um disrafismo oculto, e isso indica a necessidade de investigar quanto à ocorrência desse problema. Veja um caso aqui de medula presa, uma outra modalidade de disrafismo, a medula com uma fixação mais baixa do que L1, L2, um filo terminal espesso e lipomatoso, infiltrado de gordura, prendendo a medula. Uma outra modalidade de disrafismo oculto. O seio dérmico é mais um tipo. Então vejam, o disrafismo aberto é a mielomeningocele, o disrafismo oculto pode haver vários tipos. Está aqui mais um, o seio dérmico. Um pequeno orifício no dorso da criança, na linha média, levando a um trajeto que vai terminar no saco dural, no compartimento intradural, na medula. Isso pode gerar infecções de repetição, porque são uma porta aberta para bactérias. Quando diagnosticados e quando a criança apresenta sintomas, quadro clínico, infecções de repetição, precisa fazer cirurgia para retirar esse trajeto e fechar o orifício, inclusive lá próximo à dura mater. Finalmente, os lipomas espinhais, lipomas lombosacros, uma protuberância gordurosa no dorso da criança que está aderida à medula, prendendo a medula aqui embaixo. Veja nessa ressonância. Também é motivo de ressecção cirúrgica, pois está prendendo a medula. Não se deve confundir um lipoma espinhal com um lipoma subcutâneo que as pessoas têm às vezes embaixo do braço, no dorso. Não, esse lipoma resulta do processo embriológico mesmo, de formação do tubo neural, em que uma parte de gordura fica aderida à medula, prendendo e gerando manifestação clínica. Veja esses lipomas lombosacros, profundamente eles estão aderidos à medula. São motivo, olha só, mais um lipoma aderindo à medula esticada, tensa, cronicamente isquemiada. Esses lipomas são motivos também de ressecção cirúrgica. E a manifestação clínica desses vários casos cuja via final comum é a medula presa. É a síndrome da medula presa, com déficit motor nos membros inferiores, disfunção esfincteriana, bexiga neurogênica, podendo haver também deformidade dos membros inferiores. E isso tudo pode ser prevenido com a ingestão adequada do ácido fólico. A Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, orienta ao casal que a mulher comece a tomar o ácido fólico 30 dias antes de interromper o método anticoncepcional, para que haja melhor prevenção. Relembrando os estigmas cutâneos, uma bola de gordura, um tufo de pelos, uma mancha,
um hemangioma, uma pequena protuberância, tudo isso pode indicar a existência de um disrafismo espinhal. E são situações, como todas as malformações do sistema nervoso, que exigem equipe multidisciplinar, tanto de especialidades médicas como de áreas não médicas da saúde envolvidas com a reabilitação. Os ortopedistas e profissionais de reabilitação são absolutamente necessários devido às deformidades e às dificuldades motoras que a medula afetada também pode produzir. E a parte urológica também é muito frequente, com a bexiga neurogênica gerando bexiga flácida ou bexiga espástica. Isso será objeto de diagnóstico e tratamento pelo pessoal especializado. Ou seja, o tratamento clínico, quando há síndrome da medula presa manifesta, não tem muito sentido. O tratamento cirúrgico depende da indicação adequada, mas a reabilitação com fisioterapia, terapia ocupacional, está sempre indicada. Veja aqui mais uma foto de uma mielomeningocele em um bebezinho já na mesa cirúrgica para ser submetido à cirurgia. E qual o momento de se operar uma mielomeningocele, um disrafismo aberto? É logo que o bebê nasce, preferencialmente nas primeiras 48 horas. Porque aquela lesão é uma porta aberta para bactérias, pode gerar infecção, então é preciso um fechamento rápido. Mas um dado a ser discutido é esse estudo aqui, o estudo MOMS, Management of Mielomeningocele Study, um estudo de reparo de cirurgia intraútero de mielomeningocele. Realizado esse estudo nos Estados Unidos, mostrou vários benefícios, como a redução da incidência da hidrocefalia, a melhora também motora. De certa forma que, tanto no Brasil como em outros centros do mundo, estão começando a realizar o tratamento cirúrgico intraútero da mielomeningocele, com a abertura do útero, a correção da mielomeningocele, o fechamento do útero, o fechamento do abdômen da mãe, a continuidade da gestação, de modo que quando a criança nasce posteriormente, já nasce com a mielomeningocele fechada. Então veja essa foto de um momento cirúrgico, aqui é o útero com uma incisão e aqui é o dorso do bebê com uma mielomeningocele já fechada. Tipo de procedimento muito especializado, requer equipes de neurocirurgia e de obstetrícia em absoluto trabalho cooperativo, mas que provê várias vantagens aí no tratamento. Muito bem, até agora nós conversamos sobre os defeitos de fechamento do tubo neural, os disrafismos espinhais ou espinha bífida. Vamos passar agora às malformações do crânio e do encéfalo, as malformações cerebrais propriamente ditas. Veja esse pequeno mapa mental em que eu tenho os vários fatores causais das malformações do sistema nervoso central, e aí eu dou destaque a alterações genéticas, drogas, e aqui eu incluo medicações, drogas lícitas e drogas ilícitas, medicações como o ácido valproico, por exemplo, drogas como a cocaína, o crack e o próprio álcool, que é muito maléfico durante a gestação. E também infecções. Então, uma variedade de fatores causais, levando a uma variedade de modalidades de malformações do sistema nervoso. Por exemplo, a anencefalia, que nós já comentamos. A lisencefalia é um cérebro liso, ou seja, com pobreza de sulcos e giros. Então, com um contingente menor de neurônios e sinapses, que pode abrigar, certamente, problemas de desenvolvimento neurológico. Polimicrogiria, paquigiria, tudo isso, displasia cortical, tudo isso, problemas de organização do córtex, gerando, sem dúvida, problema de desenvolvimento neurológico, problemas cognitivos.
holoprosencefalia, quando o prosencéfalo não se divide adequadamente, microcefalia, o tamanho do crânio do bebê é reduzido porque o cérebro não se desenvolveu a ponto de estimular o crescimento do crânio, malformação de Dandy-Walker com seu cisto característico na fossa posterior. Veja só, essa aqui é a alteração de Chiari, quando o cerebelo hernia através do forame magno, causando aí uma obstrução do quarto ventrículo e comprimindo o tronco e a parte superior da medula, dando uma síndrome do neurônio superior, sistema nervoso central. Essa aqui já é uma imagem e uma ilustração de holoprosencefalia. O prosencéfalo não se dividiu para dar os dois tálamos, os dois ventrículos, os dois hemisférios. Temos aqui um tálamo fundido, um ventrículo único, sem dúvida também problemas de desenvolvimento neurológico. A malformação de Dandy-Walker com um grande cisto na fossa posterior e um cerebelo hipoplásico. Veja aqui um exemplo de lisencefalia, um córtex com poucos sulcos e giros, um córtex mal formado. A criança certamente terá dificuldade de desenvolvimento neurológico e cognitivo. Então, medicações teratogênicas são perigosas e precisam ser tomadas com cuidado. Elas podem provocar microcefalia, o retardo do crescimento intrauterino, alterações do tubo neural, alterações cardíacas, déficit intelectual, isso num espectro muito variável. Pode haver uma criança com muito pouco problema ao nascimento, pode ser uma criança com malformações graves. Para haver a devida prevenção, é necessário conhecer a classificação da medicação quanto à teratogenicidade, ou seja, quanto a o seu potencial de provocar malformações no feto. Essa classificação foi desenvolvida pelo FDA americano, Food and Drug Administration, o órgão responsável pelo cuidado com alimentação e medicamentos, e que no Brasil corresponderia mais ou menos à Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária. Então, e tudo isso aqui está na bula dos remédios. Uma classificação A, dano fetal remoto, a gestante pode tomar com uma certa tranquilidade. Um exemplo de uma droga com classificação A, paracetamol, é o antitérmico e analgésico que a gestante toma normalmente. As classificações B, C e D seriam aqueles medicamentos em que há risco, porém, ela pode ser tomada em caso de o benefício superar o risco. Um exemplo de medicação que poderia estar aí situada: alguns anticonvulsivantes. Por exemplo, que a mulher já toma antes da gravidez e que previne crises convulsivas. É ruim tomar um anticonvulsivante em termos de risco de malformação? É. Mas seria pior o risco de crises convulsivas durante a gestação. Então ele pode ser mantido, com algumas exceções de maior risco, por exemplo, o ácido valproico. E aí a classificação X é uma prescrição com perigo. Aquela droga tem tanto risco de malformação que ela não pode ser prescrita em situação alguma. Como exemplo, o próprio ácido valproico. E é interessante que ele serve para um variado número de doenças. A própria epilepsia, enxaqueca, depressão, transtorno bipolar do humor. Então, há muitas mulheres que tomam. Ele não pode ser prescrito na gestação, então a droga de classificação X. Muito bem, a síndrome alcoólica fetal pode cursar com manifestações semelhantes aí àquelas trazidas por outras drogas, só que com algumas características específicas. Existe uma facies típica da síndrome alcoólica fetal, com essas características: a ausência do filtro nasal, um lábio superior fino, base do nariz achatada. Então, uma facies típica de síndrome alcoólica fetal, um déficit cognitivo importante, e do ponto de vista da arquitetura do cérebro,
uma dificuldade na formação do corpo caloso. Ora, o corpo caloso é quem faz a comunicação entre os dois hemisférios. Então imaginem a dificuldade de funcionamento do cérebro como um todo na ocorrência da malformação do corpo caloso. Então falamos de alterações genéticas, drogas de variados tipos, e finalmente vamos enfocar as infecções congênitas, que também podem provocar uma gama variada de alterações no feto. E os agentes infecciosos mais perigosos são alguns vírus e protozoários englobados nessa família, nessa sigla aqui chamada TORCHES. Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes vírus. Veja, essa é a capa da revista Life, uma revista importante nos Estados Unidos, principalmente em décadas passadas, enfocando uma epidemia de rubéola na década de 60 do século XX e o alerta quase pânico de que a epidemia poderia levar a dano no sistema nervoso de mais de 20 mil bebês. Vejam a manchete aqui, o sarampo alemão e a gestação. Sarampo alemão é como eles chamavam a rubéola, porque ela estava assim ainda em fase as pessoas em fase de tomar conhecimento dessa doença. Então perceba essa situação. Uma doença viral que no adulto provoca uma doença leve, um quadro clínico leve, mas é muito perigosa para a formação do feto, provocando alerta e pânico na população. Vocês lembram de alguma outra situação com essas características? A epidemia de Zika no Brasil, sobretudo no Nordeste brasileiro, entre os anos de 2014, 2015, 2016, até um pouquinho 2017. Então veja como a história se repete, não é? Uma situação que foi vivida nos Estados Unidos na década de 60. Então, a rubéola, o citomegalovírus, o herpes, a toxoplasmose levam a algumas situações radiológicas típicas, como as calcificações, essas imagens hiperdensas que nós podemos ver aqui, a desorganização cortical, veja a pobreza de sulcos e giros, eu posso usar aqui o termo lisencefalia, uma atrofia global que leva ao aumento dos ventrículos, uma hidrocefalia ex vacuum, e um padrão que se repete. Pode haver também destruição do parênquima com a ocorrência de várias lojas, vários compartimentos líquidos, então perceba o grave déficit neurológico que essa criança vai ter. E, finalmente, nós podemos entender a epidemia do Zika vírus que aconteceu no Brasil há poucos anos e que ainda está em um fervilhante processo de estudo científico e também da necessidade de assistência a essas crianças. Então, o Zika vírus é um flavivírus, mesma família aí do vírus da dengue, chegou ao Brasil provavelmente por volta de 2013, 2014. É um vírus que se aproveita do mesmo mosquito transmissor da dengue como reservatório, ou seja, encontrou no Brasil um ambiente propício à sua disseminação. No adulto causa uma doença leve, um quadro clínico bastante leve, 80% dos infectados são inclusive assintomáticos, só que no feto provoca malformações graves. E como é que se chegou a esse nexo causal entre a mãe ter a infecção pelo Zika e o feto ter malformação? Pela coincidência do relato dos sintomas pelas mães com crianças com microcefalia, e isso foi confirmado em necrópsias de fetos que faleceram com essa grave síndrome congênita associada ao Zika. Rapidamente o mundo começou a tomar conhecimento dessa associação, trabalhos científicos importantes foram desenvolvidos, veja esse artigo no New England Journal of Medicine. O quadro radiológico das crianças que começaram a nascer com microcefalia é muito típico, calcificações disseminadas, atrofia e uma microcefalia importante, justamente porque o cérebro não se desenvolveu, não estimulou o crânio a crescer.
veja em um espécime de necrópsia uma atrofia importante, uma hemorragia. Na histologia, nós vemos calcificações grosseiras, neurônios degenerados. E a manifestação clínica é de uma microcefalia bastante importante, com consequente problema cognitivo e de desenvolvimento neurológico como um todo. Então, nós fizemos um estudo também para enfocar a hidrocefalia nesses casos, porque alguns casos desenvolveram, além da atrofia cortical, uma dilatação ventricular progressiva. Submetemos algumas dessas crianças à derivação ventrículo-peritoneal, com melhora do quadro clínico dessas crianças. O relato que nós publicamos inicialmente tinha 6 pacientes, acabamos fazendo um pouco mais de 10 procedimentos cirúrgicos e publicamos na Child's Nervous System, um veículo de divulgação da Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, também da Sociedade Brasileira. Houve muita polêmica mundo afora, porque outras regiões do mundo, os cientistas disseram que, olha, a gente sempre teve o Zika vírus aqui e nunca teve problema com as crianças com microcefalia. E nós tivemos que esclarecer que o vírus, quando chegou ao Brasil, passou por uma mutação e adquiriu essa capacidade de provocar as malformações cerebrais nas crianças e a microcefalia. Finalmente, essa história foi publicada no Journal of the American Association, no JAMA Neurology, que é uma das revistas mais importantes do mundo na área, em um esforço conjunto das equipes do estado do Ceará e do estado de Pernambuco. Então houve uma resposta local muito efetiva, tanto em termos de assistência às crianças, como em termos científicos de pesquisa. Tudo isso com a equipe científica local, contando, obviamente, com consultoria de especialistas de outros lugares do país e também do exterior, mas sendo levada à frente, protagonizada pela equipe local. Muito bem, esses eram alguns conceitos importantes que eu julgava necessário compartilhar com vocês sobre malformações do sistema nervoso central. Visitem a nossa conta do Instagram, que também serve de divulgação científica, divulgação de neurociência e de bioética, e até uma próxima oportunidade.